é que o TDAH é um transtorno complexo. Eu sei que na minha página está sem som, não está funcionando muito bem hoje o negócio. Ainda bem que a gente tem aqui o mundo da psicologia. Por algum motivo não tá, na minha página não está funcionando. Então, o que a gente sabe claramente sobre o TDAH o TDAH é um transtorno que afeta o neurodesenvolvimento do cérebro. Se você fala, olha, não existe Down, não existe autismo, então também talvez não existe TDAH para você. Mas o que a gente sabe claramente é... Tá, enfim, eu não vou discutir com o Fábio, eu acho que quem quiser procura, enfim, e tá aí para quem quiser buscar. De qualquer jeito, o que a gente sabe sobre o TDAH é que existe uma quantidade enorme de dificuldade, como eu posso explicar? De feixes e fibras e conexões sinápticas frontal, que chega no estriatum, que chega em diversas regiões do cérebro e que, quando comparado com crianças e adolescentes com desenvolvimento típico, né, como que é o tal do desenvolvimento típico, ou seja, sem o transtorno do déficit de atenção, essas crianças teriam maiores dificuldades neurologicamente demonstradas principalmente por todo tipo de estudos de neuroimagem, principalmente estudos que mostram as conexões mais axonais, os feixes de fibras de conexões. Isso era um estudo antigo, lá de 2006, do Philip Schock, quase todo mundo cita ele, todo mundo diz que é um estudo um pouco isento de erros metodológicos. Então, esse estudo lá atrás, ele sempre foi a base para falar, não, o TDAH tem claramente um substrato neuronal diferente. Crianças que têm esse déficit têm um substrato neuronal diferente de crianças com desenvolvimento típico, né? Bom, a partir daí, os caras continuam estudando, os pesquisadores continuam estudando o TDAH, e aí a gente vai para esse estudo da semana passada, que tenta mostrar que não só, né, nos axônios, nos feixes de conexão do pré-frontal com uma série de regiões do cérebro, mas também o tamanho ou a quantidade de neurônios, e aí tem uma diminuição da massa encefálica. Gente, agora deu certo na minha timeline do Facebook montar a live. Gente, já tá rolando aqui no mundo da psicologia, uma pena que deu alguns erros na minha timeline, mas de qualquer jeito a gente está discutindo um artigo da semana passada, que é um artigo que vem para provocar essa coisa do TDAH realmente é uma doença. O que eu queria falar com tudo isso, né, assim, para a gente não aprofundar muito, porque não é o tema da live hoje, é que para mim dizer que o TDAH é doença, né, fica num fla-flu do tipo assim, ó, o TDAH existe versus o TDAH não existe. E nós, psicólogos, psicopedagogos, fonos, TOs, a gente acaba se perdendo no ponto central da discussão, que não é se é ou não uma doença, né? Mas é que a partir de ser ou sendo uma doença, qual é a importância para nós terapeutas e como que a gente vai trabalhar na clínica com os nossos pacientes. Veja bem, se eu falo que não é uma doença, qual é o impacto disso na minha clínica? E se eu falo é uma doença, qual é o impacto? Para as pessoas que estão afim da discussão é ou não é doença, o impacto deve ser mais ou menos o mesmo. Eu só vou olhar o problema, né? Eu só vou ficar falando que é doença, eu vou ficar olhando o problema, eu vou ficar patologizando o meu paciente, em vez de olhar para ele de verdade. Para aqueles todos que falam não é doença, eu vou normalizar todo tipo de comportamento, vou ficar tentando entender os comportamentos e tirando do contexto escola, casa e as dificuldades que isso está gerando no meio. Então, a minha proposta hoje aqui é que a gente paire um pouco fora da discussão, é doença ou não é, e a gente tente, na verdade, começar a pensar esse paciente com TDAH como um pouco como a visão dos grandes pesquisadores, das pessoas que trabalham com TDAH no dia a dia da clínica, que tentam
pensar nos diversos perfis de TDAH, né? Então tem um autor que eu sou completamente apaixonado por ele, trabalhei com a teoria dele durante meu doutorado, tive algum contato pessoal de poder conversar com ele, que é o Sonu Gabarki. O Sonu Gabarki é um pesquisador da Inglaterra, e para o Sonu Gabarki, ele acredita que o TDAH tem muitos tipos de TDAH, muito mais do que aqueles 3 clássicos. Quais são aqueles 3 clássicos, né? O paciente que é desatento, o paciente que é hiperativo impulsivo e o paciente que é combinado, ou que teria a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção junto. Hoje a visão avançou muito, né? Então quando a gente começa a falar hoje dos estudos mais recentes com TDAH, as coisas que saíram a partir de 2010 para frente, você tem estudos mostrando claramente que existe um perfil de TDAH que tem muita dificuldade de memória operacional. Lembra o que é memória operacional? Memória operacional é aquela capacidade de manter no cérebro diversas informações enquanto eu faço coisas. Então parece que tem uma série de pacientes que têm dificuldades de multitarefas, né? Então, agora que eu estou começando a fazer a conexão um pouco entre TCC e neuropsi e apresentar para vocês um pouco perfis de tratamento, além desse perfil TDAH desatento, TDAH hiperativo impulsivo e TDAH misto, tem claramente um tipo de paciente que não consegue lidar com múltiplas tarefas. Agora pensa o mundo que a gente está vivendo, né? O mundo que a gente está vivendo é WhatsApp, Facebook, videogame, escola, amigos, uma série de situações, né? E aí, claramente, esse TDAH tem dificuldade nas múltiplas tarefas. Então, se eu penso aqui em neuropsicologia ou em terapia cognitiva, claramente eu tenho que olhar para o fenômeno dificuldade de lidar com várias situações e começar a pensar em intervenções para lidar com isso. Então, se o meu paciente ele não consegue lidar com múltiplas coisas, uma intervenção básica que a gente vai ter que fazer, de um lado, possivelmente é ajudar ele a lidar com menos coisas. Ah, mas ele vive num mundo onde ele não consegue lidar com menos coisas. Então, a gente vai ter que treinar habilidades para ele saber dar limites para as pessoas, para ele saber falar, olha, eu não posso fazer várias coisas, então a gente tem que desenvolver habilidades sociais, de comunicação, habilidades de enfrentamento, de um mundo que enche ele de questões e de perguntas, enfim, de tarefas. Voltando para o Sonu Gabarki, a gente ainda tem um segundo tipo de TDAH, que é o TDAH que a falha principal dele é na inibição. O Sonu Gabarki ele vai dizer que esses pacientes eles têm dificuldades, né? Inibir pensamentos, inibir comportamentos, né? Comportamentos que já começaram e comportamentos comportamentos que estão em curso e comportamentos que eu preciso alternar. Certo? Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês e tem um barulho de fundo rolando. Eu tenho que conseguir inibir o barulho de fundo para poder focar em vocês. Isso daqui é uma capacidade de controle inibitório. Só que ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu estou pensando em 1000 coisas. Eu tenho que inibir os meus pensamentos. Né? Então, eu tenho que inibir processos atencionais, eu tenho que inibir processos motores e eu tenho que lidar com a distração do ambiente. Né? As pessoas estão fazendo um monte de perguntas super legais que hoje eu vou passar um pouquinho por cima, porque eu quero poder falar pelo menos do modelo do Sonu Gabarki em 40 minutos, senão a gente não consegue. Imagina, TDAH é um curso de 4 meses para a gente falar de tudo de TDAH, mas minimamente eu queria falar do modelo do Sonuga, tá? Então daqui a pouco eu vou tentar responder umas perguntas. Bom, voltando. Então eu tenho pacientes que têm problemas de memória operacional, eu tenho pacientes que têm problema de controle inibitório, né?
O controle inibitório também é uma habilidade mental muito complexa, porque eu posso treinar na clínica, mas na vida real, em geral, o controle inibitório está associado com motivação, né? Então, o próprio Sonuga Barque, ele é proponente, ele é criador de uma hipótese, uma teoria dentro do TDAH, que é a teoria da dupla rota. Para ele, uma parte do povo que tem TDAH tem dificuldade na parte inibitória, memória operacional, que são habilidades menos emocionais, a gente chama de habilidades mais frias. Mas do outro lado, uma grande parte de paciente tem dificuldades no controle motivacional, né? E essas habilidades motivacionais, o controle da motivação, é o terceiro grande problema desses perfis mais novos do TDAH. A gente fala um pouquinho sobre o atraso da recompensa e conseguir lidar com a aversão do atraso. O que é isso? Calma aí, senão a gente enlouquece todo mundo junto aqui, né? O TDAH, o Sonuga, tipo Sonuga mesmo, S-O-N-U-G-A, Sonuga, e Barque, B-A-R-K-E, Barque, tudo junto, Sonuga-Barque, na verdade. É Edmond o nome dele, né? Edmundo, assim. Então, o Sonuga Barque, ele fala que existe uma grande quantidade de pessoas que não consegue postergar uma recompensa. Ou seja, eu quero agora, tem que ser agora, senão eu vou ficar bravo, eu vou me irritar, eu vou perder o controle, eu vou ficar compulsivo e impulsivo. Isso é a falha na hora de postergar uma gratificação. Um assunto próximo é o atraso da recompensa, né? Postergar uma gratificação, atrasar uma recompensa, certo? A gente está todo mundo junto aqui. Existem um perfil de TDAH que já foi identificado pelo Sonuga, pelo Coghill, que é um outro autor da Escócia, muito importante para o TDAH, que mostra que um grande grupo de adolescentes e crianças tem dificuldade em retardar a gratificação, ou seja, eles têm aversão, guardem a palavra, aversão à espera. Esperar para eles causa sofrimento. Então, pensem na vida de vocês. Se eu chegar para vocês e falar, gente, eu vou contar uma coisa muito legal agora, só que é só nos últimos 5 minutos. Isso gera uma certa ansiedade, uma espera e tal. Mas, se eu falar para vocês, eu vou dar um presente para vocês no fim do nosso encontro hoje, para algumas pessoas vai ser muito sofrido esperar. Por isso que sim, está conectado com a ansiedade, mas no modelo do Sonuga ele está falando de motivação. Motivação nesse modelo tem a ver com gerenciar recompensas, punições, expectativas. E aí a gente poderia entrar nos assuntos que eu discuti muito no meu doutorado, o gradiente de recompensa, enfim, o quanto que uma recompensa tem que ser forte para ela poder ser motivadora para um comportamento, e aí a gente vai embora discutir vários assuntos. Eu queria fazer uma pausa aqui e trazer o assunto videogame, televisão, diversão. O que acontece, muitos pais falam assim, né? Meu filho para fazer lição de casa é 0, mas para jogar videogame ele é maravilhoso. E aí começa a cair um pouco aquela história de que ele é folgado, ele é preguiçoso, ele é desmotivado, ele só faz o que ele gosta. Olhando para a teoria do Sonuga, que eu acabei de trazer para vocês, de que algumas pessoas têm dificuldade a deixar para depois, a postergar uma gratificação,
a lidar com uma recompensa só daqui um mês, um ano e tudo mais, vejam se tem sentido. O que o Sonuga está falando é que algumas pessoas... Imagina que a gente tem uma mochila que carrega 50 litros de água. Eu e você que não temos TDAH... Eu e você que não temos TDAH, a nossa mochila está com 50 litros de água. Vocês concordam? Ok. O menino com TDAH, a mochila dele tem 20 dessa aguinha. O que é essa aguinha? É a motivação interna. Autorregulação do comportamento. Agora pensa nesse menino. Você pede para ele ir para a escola, quer dizer, a gente pede para ele ir para a escola, a gente pede para ele chegar de casa, fazer lição, a gente pede para ele organizar o quarto, limpar o quarto, a gente pede para ele não brigar. A mochila dele de motivação esgota muito mais rápido do que a nossa. Essa é a teoria do Sonuga Barque, de que a gente tem que lidar com motivação, recompensa e punição, e que pessoas com TDAH teriam menos capacidade por conta de ter menos essa motivação intrínseca, essa autorregulação. Então, se a gente voltar aqui um pouco para o que eu estou falando para vocês, na verdade, eu estou dizendo para vocês que existem pessoas que têm um problema em memória operacional e têm TDAH, existem pessoas que têm problema em controlar o impulso, mas tem um outro grupinho de TDAH que o problema está no controle da motivação. Ou seja, a forma como eles lidam com expectativa, punições, recompensas e assim vai. André, vou fazer um comentário para o André. O André falou, tá difícil de entender, né? Não estou entendendo nada. André, o que a gente está falando aqui é que uma série de pessoas hoje são classificadas com o nome de uma doença que chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa doença, cada vez mais a gente entende que ela tem um motivo neurológico por trás, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então tem a ver com como o cérebro, no início da vida, se conecta. Regiões diferentes do cérebro conversam. Neurônios, sinapses e uma série de outras coisas. O que acontece é que, em geral, a gente sempre pensou que essas pessoas que tinham esse tal do déficit de atenção, o TDAH, eram pessoas que eram desatentas, impulsivas, agitadas e com um monte de dificuldade escolar e em casa. O que a gente está vendo hoje é que é muito mais do que isso. Né? O TDAH é uma somatória de uma série de comportamentos que levam em conta, né, a memória operacional, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, multitarefas, o controle do impulso, lidar com motivação. Que mais? Tomada de decisão, que era o que eu ia chegar agora. Timing, lidar com processamento do tempo, velocidade de resposta. Enfim, é muito complexo isso para quem não é psicólogo. Minhas lives elas são um pouco mais técnicas, porque o grande povo que me assiste e me escuta são profissionais da área da saúde e da educação. Mas de qualquer jeito eu tento traduzir um pouquinho para quem assiste não é do métier, né? do neuropsicologês, que nem o pessoal está comentando aqui. Então, voltando um pouquinho só, dando só um passo para trás, né? Então, esses perfis, e é isso que eu acho que é bonito, e por isso que a discussão de se é doença, se não é boba, na minha opinião. Esses perfis de TDAH que eu estou trazendo aqui são perfis clínicos. Clínico.
Ou seja, eu vejo pacientes, eles andam na rua, eles não são teorias. Eles não são baseados no que a indústria farmacêutica está me dizendo, baseado num questionário, num joguinho. São perfis clínicos. Ou seja, existem pacientes que o perfil do TDAH é uma dificuldade de precisão do tempo. Principalmente no fim da adolescência e no caminho da vida adulta. Eles começam a ter dificuldades de gerenciar o tempo, de marcar compromissos, de cumprir horários, de lembrar que tem que fazer coisas numa janela temporal. Há outros pacientes que o perfil é muito relacionado à tomada de decisão. Eles têm dificuldades claras de tomar decisões. Quando eles tomam uma decisão, muitas vezes é por impulsividade ou por ter poucas ferramentas sociais, eles tomam decisões erradas. Né? E há um último perfil, agora eu paro, e aí eu vou conversar um pouquinho com vocês. Há um último perfil de pacientes com TDAH, segundo esse estudo que eu estou olhando e pensando, que o grande problema é a variabilidade do tempo. Tiago, nossa, que difícil. O que quer dizer variabilidade do tempo? Você conhece uma pessoa na tua frente, um paciente, um familiar, que às vezes ele vai e faz tudo muito rápido. E depois ele se cansa. E ele fica um tempão e faz tudo lento. E quando ele se empolga, ele vai lá e faz tudo rápido. E depois ele diminui e vai lento. Isso é variabilidade de resposta. Então, para fazer essa pausa na nossa primeira meia hora, e hoje é uma live um pouco mais curta, e eu já quero começar a falar agora mais de TCC ainda, eu queria começar dizendo que essa live ela tá mais difícil que as outras, né? Eu acho que eu tô sentindo que eu tô aquele professor chato que vem pegar no pé dos alunos, na orelha dos alunos e começar a falar de umas coisas um pouco mais avançadas, cobrando sem ter ensinado o básico, né? Mas de qualquer jeito eu vou sem dó, porque eu sei que tá cheio de pessoas aqui que estão me assistindo agora. A gente tá com 150 pessoas quase assistindo, 140 e pouquinhos. E eu sei que a grande maioria aqui é psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, psicoterapeuta, fono, TO. Então é a galera que está na clínica. E eu preciso falar com vocês porque essa população que é o TDAH, ela é cindida. É quase, não a população, mas o tratamento é quase esquizofrenizado. Por quê? Metade acha que só precisa de terapia e a outra metade acha que só com reabilitação. Vamos juntar esses dois, né? De um lado você tem a galera que fala, não, TDAH é coisa de reabilitação, é coisa séria. Precisa de um treinamento cognitivo. Ó, tem até uma... Ó, a Carol tá aí me orientando, que eu ajudo. Tem uma assistente social, olha quanta gente legal aqui. Tá bom o papo. Sei que tá num nível um pouco hard, mas a gente vai junto. Então tem um pessoal que acha que só terapia. Então você tem que ajudar ele a entender os erros de pensamento. Tem um outro pessoal que acha que você tem que dar treinamento de atenção, de memória. Eu quero agora tentar discutir um pouco isso. Deixa eu ver. Enquanto eu vou agradecendo e lendo umas perguntas, eu queria falar o que eu já falei no começo e eu vou falar de novo. Essa live, eu divulgo muito ela no Facebook, eu encho o saco de tudo que é grupo e tal, mas a minha divulgação, ela atinge 10%. A divulgação que funciona é quando vocês marcam ou compartilham. Se vocês marcam amigos e compartilham, as pessoas vão chegar. Então eu queria agradecer muito todo mundo que está marcando e compartilhando e pedir para todo mundo que ainda não compartilhou, por favor, compartilhe, que agora essa parte final da live a gente vai discutir um pouco o tratamento, tá? Deixa eu só, enquanto vocês estão compartilhando, dar like não adianta, pode dar like, mas dar like adianta menos, porque like me diz que tá legal, mas para chegar na galera precisa ser compartilhado, tá?
A Natália fez uma pergunta. Ó, essa variabilidade do tempo tem a ver com comorbidade? Bom, veja só. Eu vou contar uma anedota. E vocês vão entender um pouco o meu sofrimento para responder essa pergunta. Quando eu estava no mestrado, eu fiz meu mestrado com TDAH e fiz meu doutorado com TDAH. Então daí também a dificuldade de falar muito simples do assunto, né? Você estuda, vem tudo ao mesmo tempo na cabeça. Quando eu estava no fim do mestrado, eu estava discutindo com a minha co-orientadora, a professora Mônica Miranda, doutora Mônica Miranda da Unifesp, e a gente estava discutindo um dia numa reunião, todo mundo junto, a professora Sabine, o professor Orlando, que foi meu orientador do mestrado e depois do doutorado, e a gente estava todo mundo batendo um papo falando assim, como que vai ser o meu público no doutorado? Eu queria trabalhar com reabilitação. E eu falei, a história é tentar achar pacientes que tenham só TDAH. Né? Então a gente faz uma baita avaliação gigantesca e a gente descobre quais são, né, os transtornos e tal. E aí eu lembro que nessa época a professora Mônica, a Sabine e o Orlando e todo mundo, e eu mesmo já tinha uma intuição de que você não vai achar paciente puro. Paciente que tem um transtorno só. Paciente que só tem TDAH. Né? Paciente que não tem mais nada, só TDAH. Isso não existe. Né? Então, Natália, sem dúvida nenhuma que você tem um paciente, o básico é uma dislexia, um transtorno desafiante opositor, um transtorno de conduta, depressão, ansiedade, que vem tudo isso acumulado. Então, claro que quando a gente olha para os nossos pacientes, e a gente olha, por exemplo, a variabilidade comportamental, pode ter muito a ver com um transtorno de ansiedade e depressão associado. No estudo que eu estou dizendo, não. No estudo que eu estou dizendo, o Sonuga claramente está mostrando que em pacientes quase purinhos há um subtipo que a variabilidade da resposta é a característica. Tá? Então isso é para mim, muito relevante. Saber que que o TDAH não é só desatenção, não é só hiperatividade, não é só impulsividade, né? Ele é muito mais complexo. Deixa eu responder uma pergunta da Dayana. Então, como eu não sou psicóloga, não vou poder te assistir porque não vou te entender? É isso? Eu não sei qual é o tom da tua pergunta, mas eu vou responder como se fosse um tom de dúvida, tá, Dayana? Claro que você pode. Por favor, me assista. Eu tenho um pouco de medo de ser demais técnico, por isso que eu estou tentando me corrigir para poder chegar numa linguagem que ajude a todo mundo. O meu sonho é conseguir falar de um jeito que seja fácil e claro para todo mundo entender. Tá? Então meu sonho é que você fique aqui e me assista, e traga mais seus amigos mesmo. Porque a psicologia ela é para todo mundo. Né? Esse conhecimento que eu estou trazendo, ele pode te ajudar muito a entender um irmão, um pai, um filho. Entender que aquela variabilidade de, às vezes, o seu avô, seu pai, seu irmão, seu filho, às vezes ele tem energia, ele faz, e depois ele se desorganiza e fica lento e se perde, se desmotiva. E que você saber que isso não é preguiça, mal-caratice, enfim, tudo aquilo que as pessoas em geral pensam de um TDAH, e você entender que isso na verdade é um transtorno, né? Como agora o nome, uma doença, mas enfim, um transtorno, algo que está além do bem-estar dele, isso é muito importante. E aí eu acho que a grande pergunta, né, que fica pra gente agora, para eu poder cair para tratamento, senão eu não falo de tratamento hoje, a grande pergunta adorei o comentário, eu tenho uma super parceira, que é uma pessoa que eu sou amigo, graças a Deus, há muito tempo, devo conhecer há uns 5 anos ou mais, e é uma pessoa que a gente tem uma parceria muito linda, que é a Juliana Mendes Alves, que é de BH, de Belo Horizonte, tem um espaço muito bonito lá. A gente está agora num curso maravilhoso de reabilitação. Já daqui a 20 minutinhos eu estou com a minha turma de alunos online para a gente continuar nossas discussões.
E a Ju acabou de comentar aqui na minha timeline, né? Isso que é o bonito do ser humano, essa característica diferente de um para o outro, né? Então, é isso. Cada um é um e cada um tem o seu estilo. A pergunta que fica para mim, eu acho que é a seguinte: como eu sei, ou quando eu sei, que o meu TDAH chegou num limite que está me fazendo mal, né? Porque a gente lida com TDAH e nesse mundo que a gente tem de excesso de informação, de tecnologia, tipo, vocês estão aqui me assistindo, vocês vão pegar um livro e poder ler, vocês depois têm que responder 300 e-mails enquanto você faz a comida do teu filho, ajuda o marido não sei no que, limpa a casa, trabalha, escreve relatório, cuida do paciente. Puta, essa vida deixa qualquer um TDAH. Vocês concordam? Então, quando que eu sei que saiu de um comportamento normal, adequado, e foi para um TDAH? As regrinhas são básicas, né? Quando o comportamento está em excesso, quando o comportamento ele se mantém por muito tempo, né? E quando ele começa a arrancar espaços sociais e de funcionamento, né? Poxa, Thaís, que bom que você é psicopedagoga e está aqui me ouvindo, te agradeço. Então, é isso. Se você tem um comportamento muito desatento, mas você está extremamente adaptado, para que eu vou te tratar? Não tem o menor sentido, né? Bom, deixa eu pegar aqui o gancho do Gabriel Círio Júnior, que é em que consiste o tratamento do TDAH na TCC. Então, Gabriel, obrigado por me ajudar a voltar aqui, estava difícil. O tratamento da TCC, ele tem algumas etapas que são essenciais. Primeiro, não se trata TDAH sem a pessoa saber o que é TDAH. Então, por isso que é tão importante ajudar o paciente a ter um psicoeducativo adequado do seu transtorno. Tiago, como que é o psicoeducativo do TDAH, ou no TDAH? Eu acho que o psicoeducativo tem 2 momentos, ou 3 momentos muito claros. Um é um treinamento acelerado, de repente, ou às vezes extenso, mas um treinamento mínimo para os pais sobre o que é o TDAH. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque os pais não têm a mínima ideia do que é o TDAH, não têm a mínima ideia que aqueles comportamentos todos que a criança está exibindo não estão no controle dela. Então, por conta disso, ajudar os pais e a família a entender é o passo 1. Psicoeducativo na família e no paciente. O segundo e o terceiro passo vai ser uma série, ainda no psicoeducativo, tá? É ajudar a criança, ou adulto, adolescente, quem quer que seja, a entender que ele vai ter que adquirir uma série de habilidades para lidar com a vida na clínica e que ele vai ter que aplicar essa série de habilidades na vida dele. Então é entender, gente, que a terapia / reabilitação do TDAH ela é um pouco diferente de outras terapias, porque nela o grande foco é aprender novas habilidades. Tá? Eu quero ser contundente nessa frase, porque eu ando falando isso para os meus alunos e eu quero falar isso aqui nas minhas lives para ficar registrado. Terapia e reabilitação é um processo irmão, mas tem algo do processo da reabilitação que me faz muito sentido, que é empoderar o paciente para que ele compreenda, ipsis literis, de todas as formas possíveis, de que ali o grande processo em jogo é que ele aprenda a agir de maneira diferente, que ele aprenda a alocar o foco, que ele aprenda a alocar a atenção de uma maneira diferente, que ele aprenda a tomar decisões com regras diferentes, que ele aprenda a se planejar de forma diferente. Então é um processo terapêutico que envolve aprendizado o tempo inteiro. Se isso não estiver claro logo no início da terapia, do processo da TCC, o paciente pode ir muito na ideia de eu vim aqui discutir um pouco meu jeito de ser. Não, não é isso. Isso não é reabilitação e terapia cognitivo-comportamental para o TDAH.
Segunda coisa, ó, gente, eu vou ter que começar a vir fazer as lives de segunda com Rivotril. Porque a quantidade de pergunta boa que tá vindo que eu não vou responder é brutal. Então, vocês fiquem comigo. Esses temas são importantes. Autismo e TDAH, baita temas para lives inteiras. Mas para hoje eu tenho que continuar, tá bom? Então, beleza. Segunda coisa muito importante no tratamento do TDAH, lidar com a ativação comportamental, tá? Às vezes, esses pacientes mais desatentos, com uma variabilidade muito grande de resposta, têm pouca ativação, não sabe como começar uma atividade. E às vezes, os pacientes hiperativos, impulsivos, desmotivados, com baixa motivação, são pacientes hipermotivados, ou seja, hiperenergéticos, mas que não conseguem centrar a energia. Então, existe um segundo momento do tratamento do TDAH, que é ajudar o paciente a lidar e limpar a energia para as atividades que eles precisam fazer. Tá? Então, por exemplo, se ele chega no quarto dele, tá todo bagunçado. Se ele chega na escola, eu tinha uma paciente que ela falava assim, Thiago, eu não posso fazer prova no mesmo momento que a minha turma. Porque antes de começar a prova, se eu estiver sentada na sala de aula e todo mundo está conversando, eu perco o meu foco. Então, eu preciso fazer a prova num outro momento. Ou chegar 10 minutos depois que a prova começou. Né? Então, ajudar o paciente a criar uma rotina de sono, a criar uma rotina alimentar, a criar uma rotina energética, a criar uma rotina de consumo e gasto dessa energia é muito importante. Isso faz parte de um segundo momento muito importante, que se não tiver conectado com o primeiro, deixa eu voltar um pouquinho no primeiro, psicoeducação. Psicoeducação é o namoradinho da metacognição. Vocês lembram a metacognição? O quanto que eu sei a respeito de mim mesmo? Se eu, veja bem, se eu não sei como eu funciono, por que eu vou engajar no tratamento? Então, o psicoeducativo, esse momento inicial, onde o jovem se conecta e entende o que é o transtorno, entende quais são as dificuldades, é um momento essencial para que ela possa fazer todas as outras estratégias que eu vou propor. Então, metacognição precisa ser ensinada. Tiago, o que é metacognição? Metacognição é o que eu sei ao meu respeito. Eu sei que toda vez que eu tenho que trabalhar à noite eu canso, eu não consigo acordar no outro dia. Eu sei que se eu beber muito, eu me estrago. Eu sei que a minha atenção ela aguenta 30 minutos, depois ela cai. Eu sei que se eu fizer 10 coisas ao mesmo tempo, eu vou fazer várias erradas. Então, mas eu sei que se eu fizer devagar, eu consigo chegar mais longe. Eu sei que se eu trabalhar em grupo... Enfim, o que eu estou querendo dizer é que cada um desses passos que eu estou trazendo, né? Então, psicoeducação, trabalhar com ativação e limpeza do ambiente, gerenciar a fadiga. As pessoas estão se fadigando demais, estão se cansando o tempo inteiro. Está todo mundo trabalhando no 110%. Eles não estão dando 100%, eles querem dar 110%. Então, lidar com a fadiga, ensinar habilidades sociais básicas, do tipo não gosto, não quero, me ajuda, eu estou com dificuldades. Então, ajudar a pessoa a pedir ajuda, a lidar com uma série de dificuldades usando a linguagem, mudar respostas que sejam explosivas, lidar com respostas, né, diminuir as respostas explosivas, a agressividade, ou a passivo-agressivo, como eu estava, acho que faz 2 ou 3 aulas eu falei um pouquinho de treinamento de habilidades sociais em fobia social, vocês podem dar uma olhada no vídeo, lá tem um protocolo interessante para trabalhar com habilidades sociais. Enfim, treino de assertividade, de empatia, automonitoramento, estratégias de tomada de decisão, né? A gente brinca muito, tem o PPP, né?
que é o pare, pense e prossiga. Então, ensinar o paciente a parar em alguns momentos, pensar qual era o objetivo, planejar os próximos passos e depois prosseguir. Enfim, então, quando a gente chega em intervenção, milhares de técnicas podem ser usadas, porque o seu TDAH é diferente do TDAH que eu estou atendendo. Porque 2 TDAHs que você está atendendo são diferentes um do outro. Um vai ser raivoso, outro vai ser depressivo, um vai ser inseguro, e o outro nem vai aparecer quase o TDAH dele. Você vai na clínica para discutir outros assuntos. Você tem o outro que é desafiante opositor, o outro que é comórbido com Asperger. Então o TDAH é um transtorno muito sui generis. As regras básicas são essas que eu estou falando, né? E eu acho que elas fazem muito sentido. A pessoa tem que saber qual é o transtorno, qual é a extensão. Então o relatório não é só para os pais, é para o paciente também, né? Vamos começar a dar devolutiva para paciente também, isso é muito importante. 2, ajudar a pessoa em toda a parte de metacognição, que ela possa entender o que é o transtorno e entender as habilidades que ela tem. 3, lidar com ativação e fadiga, né? Então ajudar a criar rotinas, limpando excessos sensoriais, enfim, todo tipo de coisa que pode aumentar a estimulação para um nível que ela não consiga lidar. 4, lidar com um treino de habilidades sociais, empoderar esse paciente a pedir desculpa, pedir ajuda, ser assertivo, não ser agressivo, lidar com a raiva, enfim. Treino de empatia, que também pode ajudar muito, treino de habilidades emocionais, né? Enfim, e aí, claro, para atenção, né, que é um problema muito importante no TDAH, você tem uma série de estratégias como autoinstrução, enfim, coisas que são mais complexas e que não dá pra gente conversar agora. Tem um monte de perguntas aqui, coitado, teve até um amigo lembrando pro outro, né? Cadê aqui? O Roberto falou, o Robertinho falou, Robertinho Ariane, Thiago, responde a pergunta da Júlia Proença. Eu nem lembro onde tá, eu nem consegui ver, você me perdoa. O Gabriel tá perguntando qual é a etiologia do TDAH. São perguntas que levariam muito mais tempo para eu responder. Essa é a segunda live sobre o TDAH, e você vê a quantidade de coisas que a gente não consegue falar em 1 hora, né? Eu preciso terminar porque às 8 começa uma reunião com os meus alunos do meu curso de reabilitação neuropsicológica integrativa de BH. Então não vou poder ficar me estendendo muito. Em geral eu faço 1 hora, 1h20 de live. Eu quero agradecer todo mundo que participou. Lembrar para vocês que eu estou sempre fazendo essas lives de segunda-feira. Tem um monte de live no meu YouTube, cada vez eu estou pondo mais. Se você olhar na minha timeline, 1 vez por semana, tem uma live de temas diferentes. Semana passada falei de depressão, depois falei de fobia social. Teve uma semana que fiz 3 lives. Então assim, eu sempre tento pegar os temas e poder discutir e trocar aqui com vocês. Hoje eu não vou conseguir responder mais nenhuma pergunta, infelizmente. Eu queria concluir dizendo que esse espaço ele é de vocês, ele é nosso. 1 vez por mês eu faço uma live só de bate-papo, que é só pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, não tem conteúdo. Mas as outras lives elas são de conteúdo, tá? Então fica um pouquinho mais difícil. Semana que vem a gente tem um carnaval, então dificulta as nossas lives. Eu vou fazer live semana que vem, só ainda não sei. Claro, podem usar as lives, podem divulgar, fiquem tranquilos. E eu queria terminar contando que a gente está com um curso online de terapia cognitiva comportamental. Começa daqui 2 semanas. Eu vou pedir para o pessoal pôr o link na minha live e na live do Mundo da Psicologia. Esse é um curso de 8 meses. 1 vez por mês vocês podem assistir os cursos, as aulas desde a casa de vocês, no horário que for melhor, da forma que for melhor. Ele é um curso que já existe presencialmente, ele é muito bonito. E agora, como que é? Rogéria.
precisa melhorar a live. Tá, te agradeço pelo feedback, vou tentar deixar a live mais organizada. É que é difícil. Sabe por que é muito difícil, Rogério? É porque eu tenho o tema na minha cabeça e o que eu quero falar. E aí começa a chegar as perguntas. E é muito angustiante não responder as perguntas. Você não imagina. E você tá vendo aqui a timeline minha, você tá na minha timeline assistindo, e eu tenho a timeline do Mundo da Psicologia, que é um blog e uma página no Facebook que eu indico para vocês. E, em geral, o Mundo da Psicologia é uma página que tem 500 mil fãs, 500 mil likes. Então, em geral, conecta 100, 200 pessoas ao mesmo tempo. Na minha fica sempre entre 60 e 80. Então, imagina chegar tudo isso de pergunta e eu não quero fechar, não vou responder. Eu tento responder um pouquinho, em 1 hora, você me perdoa, é o que dá para fazer. Eu vou tentar cada vez melhorar e ser mais assertivo nas minhas respostas. De qualquer jeito, mais uma vez queria agradecer todo mundo, convidar vocês para conhecer o nosso curso. Faltam 2 semanas para ele começar, é um curso bem bonito. Para vocês conhecerem mais, vocês podem ou clicar nesse link ou entrar em thiagoriveiro.com.br, tá bom? Valeu, gente, valeu, Rogério, valeu todo mundo, é super prazer sempre encontrar vocês. Valeu, até mais. Até semana que vem, no meio do carnaval, a gente vai arranjar um espacinho, tá bom? Valeu, gente.